Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre tempo. O tempo é igual para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas por dia, não é verdade? Então, como algumas pessoas podem usar melhor o tempo do que as outras? Como umas pessoas conseguem fazer várias atividades e ter um desempenho maior do que outras pessoas? Uma das coisas é como gerencia o tempo, como essa pessoa gerencia o seu tempo. Então eu queria perguntar para você, como você está gerenciando o seu tempo? Será que está sendo bem utilizado o seu tempo? Será que você não está perdendo tempo com muitas coisas do seu dia a dia? Então eu queria passar umas dicas para vocês, né? Que é muito útil para você ter um desempenho maior na sua vida, fazer tudo aquilo que você quer, não ficar chateado porque não conseguiu fazer algo, aproveitar mais o seu tempo livre, seu final de semana, seu tempo no trabalho, tá certo? Então, primeiro de tudo, você deve saber quanto tempo demora para fazer cada coisa que você faz, né? Por exemplo, quanto tempo demora para você tomar um café da manhã tranquilo? Quanto tempo demora para você chegar no seu trabalho e fazer cada atividade? Quanto tempo demora você almoçar bem? Você tomar um cafezinho, você sair do almoço, depois vai no banco, faz algo, né? Então, quanto tempo isso leva? Quanto tempo leva sexta-feira, por exemplo, que o trânsito está maior em cidades grandes, né? Em São Paulo, por exemplo, que tem um maior trânsito em certas horas, né? Quanto tempo leva para você se deslocar? Sabendo disso, você consegue se planejar antes, você consegue marcar um encontro, por exemplo, e não atrasar. Você consegue chegar num cliente no horário, sabendo quanto tempo você leva para planejar, quanto tempo você vai demorar no carro, quanto tempo demora uma reunião, né? Fazendo uma média, talvez, dos seus clientes, quanto você gasta de tempo com eles, né? Deve-se deve-se fazer uma média, então, né, do mínimo e do máximo. Então, além do trabalho, também na vida pessoal. Quanto tempo você demora, por exemplo, para ir num cinema, para ficar na fila, para pegar o carro, né? E pegar os filhos, né, na escola. Então, tudo isso deve ser contabilizado para você não viver no estresse. Porque se você falar em 15 minutos eu vou estar lá, e realmente demora 20, 30 minutos, você fica com estresse, ansioso, então acaba atrapalhando o seu dia e você leva isso para as próximas atividades. Então, que tal você dar mais tempo a algumas coisas que te dão estresse ao fazer, né? Então, primeiramente seria saber quanto tempo você gasta em cada atividade. Tá? Prestar atenção nisso. Sei que no começo parece um pouco difícil, você vai ficar meio ansioso, né, em algumas atividades, não vai conseguir fazer elas do jeito que você queria, né? Mas o importante é contabilizar esse tempo, tá? Para você ficar tranquilo. Então, se você demora, por exemplo, vou no parque. Quanto tempo você acha que você vai ficar no parque bem tranquilo? Para ficar tranquilo, tá? Não é para marcar tudo no relógio e falar eu tenho que fazer isso nesse tempo. Então seria, por exemplo, eu vou lá no parque e fico com a minha família tranquilo, 3, 4 horas no parque. Tá? Então, você, num próximo atividade, você falar, depois do parque, eu acho que eu vou jantar com a família, né? Então, você consegue marcar o seu dia melhor, ter um planejamento melhor. E isso você pode fazer escrito ou até mentalmente, né? Quando você pega o jeito, você pode fazer isso mentalmente, né? Guardar essas dicas mentalmente, não precisa escrever. Mas no começo, se você escrever, você vai ter um desempenho melhor, né? Para chegar nessa potencialidade máxima aí de gerenciamento do tempo, tá certo? Então, a primeira etapa é essa, saber quanto tempo demora. A segunda etapa é você dar uma olhada na sua agenda, como ela está sendo gerenciada. Será que todo dia você vai para o seu dia assim?
saber o que fazer. Ah, vou fazer isso, aquilo, do que vier na frente, assim, essas tarefas que vierem primeiro você vai fazer, né? Não seria o ideal. O ideal é planejar, né? Para você, claro, usar o seu tempo melhor. Então, você deveria anotar, tá, suas prioridades, aquilo que é mais importante você fazer durante a semana, por exemplo, coisas que você tem que fazer essa semana, que não pode deixar para a próxima, ou coisas que você tem que fazer no dia, como pagar uma conta. Hoje eu tenho que pagar essa conta porque vai vencer hoje, senão eu vou pagar multa. Então, quanto tempo demora para pagar essa conta? Ah, vou pagar na internet, é rápido, ou então vou ter que ficar numa fila e vou demorar meia hora naquela fila. Então você vai ter que almoçar mais rápido para ficar naquela fila para voltar para o trabalho, tá vendo? Então não precisa gerar esse estresse. É possível você marcar um horário para isso ser feito, tá? No começo pode ser um pouco difícil, muita gente não está acostumada a fazer isso, a ter esse gerenciamento de tempo. Mas eu convido vocês a fazerem, tomar outras atitudes, fazer uma nova atitude para viver melhor, tá? Porque se você gerencia seu tempo melhor, você vive melhor, seu bem-estar é maior, tá certo? Então, você colocando aonde, qual o tempo que você vai gastar, sabendo o tempo que você vai gastar, por exemplo, para pagar essa conta e que horas vai pagar, já melhora um pouco o seu gerenciamento. Então, organizar o seu dia através de uma agenda. Você pode escrever, usar agendas na internet, softwares, tá? No celular. Tem muitos dispositivos aí para poder usar, que é fácil para você acessar, tá? E anotar seria também viável. Você pode estar na rua, anotar no celular, papel que seja, e incluir isso na sua agenda, tarefas que você tem que fazer naquele dia e cumprir. E você, cada vez mais que você fazer isso, você vai virar automático, você vai fazer isso até mentalmente, você vai conseguir guardar as coisas. Mas sugiro para quem tem muitas tarefas, né, tem 10 tarefas ao dia, mais de 10 tarefas, né, anotar mesmo. Por exemplo, você tem que ir para o trabalho, você tem que pagar tal conta, você tem que ir para a faculdade, você tem que falar com o cliente tal hora, você tem que mandar e-mail para tal pessoa, você tem que ligar, tem várias atividades assim, você pode anotar isso quando você vai fazer isso. Então é definir primeiro as prioridades para você fazer essas tarefas, tá? Segundo, você pode delegar também tarefas, né? Algumas tarefas, elas não precisam ser feitas por você, você pode repassar elas, se possível, tá? Por exemplo, se você tem que pagar uma conta, por exemplo, você pode pedir para alguém pagar, se for atrapalhar seu dia. Se não for possível, você vai lá e paga, então estipula um tempo para pagar ela. Por exemplo, você tem que falar com alguém ou pedir para sua empregada doméstica, ou se você não tem, para lavar a roupa. Será que você poderia fazer isso ou poderia passar isso para alguém para fazer, né? Então, algumas atividades no nosso dia a gente pode delegar para alguém fazer, pagar para alguém fazer, e se não puder pagar, claro, pedir a alguém, tá? Ou encaixar no seu tempo. Tá? Isso é muito importante porque empresários, né, são pessoas muito ocupadas, executivos, pessoas aí que têm um alto cargo, são muito atarefadas, né? Claro que pessoas que também não têm altos cargos são muito ocupadas, tá? Mas eu falo para você, empresário, que tem muita coisa para fazer, tem muitas pessoas que tem que falar, coisas para resolver. Então, será que você está delegando para as pessoas certas, né, o trabalho, as pessoas e o trabalho certo? Né? Então, é importante saber isso, saber delegar funções, tá certo? E também dar uma olhada, né? A próxima etapa, uma terceira etapa, seria o que realmente é importante você fazer, estar fazendo, tá? Porque tem muitas coisas que você pode cortar do seu dia a dia. Por exemplo, e-mails, tá? E-mails ou redes sociais. Quanta coisa a gente recebe de e-mail em redes sociais que a gente lê, perde um tempo, né? Ou numa conversa, um papo furado, que a gente acaba perdendo meia hora, uma hora do nosso dia.
Será que poderia estar usando melhor esse tempo? Por exemplo, lendo um livro, né? Assistindo alguma coisa que é útil para você, um documentário, indo numa palestra, tá? Então, às vezes a gente percebe que está usando o nosso tempo aí, está perdendo tempo em lugares errados, tá? Como, por exemplo, será que é útil para a sua vida perder 3 horas do seu dia, 2, 3 horas, né, falando sobre alguma besteira, ou então numa rede social vendo coisas que não têm a ver com aquilo que realmente você quer? Né? Será que se você usar 2 horas do seu dia, 3 horas para estudar uma coisa nova, seria mais útil para os seus objetivos, né? Para os seus estudos? Claro que você precisa ter um momento de prazer, um momento de diversão. Isso também deve ser colocado, né? Por exemplo, você separa, não, meu sábado e domingo eu vou me divertir, eu vou ter meu tempo livre para fazer o que eu quiser. Ou então todo dia à noite eu vou ter 1, 2 horas para eu poder ficar tranquilo, para eu poder assistir um filme, ficar com os filhos, ficar com a esposa. Então, como você coloca essa agenda sua? A questão é essa, como você coloca o seu tempo, como você usa ele diariamente, né, semanalmente, para atingir seus objetivos. E é importante também colocar os seus objetivos também no tempo, né? Aonde você vai estar evoluindo para a sua carreira, para a sua vida. Por exemplo, eu preciso ler um livro todo mês ou toda semana, eu preciso fazer um curso diferente, ou eu preciso cuidar melhor dos meus filhos, estar mais com eles. Então aí você vai separar também um tempo, né, do modo que você ache melhor, né? Não é que tem que fazer isso todo dia, toda hora. Se é bom para você fazer todo dia, faça. Se é bom para você fazer toda semana, faça, né? Uma vez por semana, uma vez por mês, aquela tarefa que você julga necessário. Mas é importante incluir isso, né? Inclua uma parte do seu tempo para você evoluir como pessoa, como profissional e como pessoal, para dedicar também o tempo a alguém. Então, convido vocês a refazerem a sua agenda, né, receber essas dicas aí abertas para você melhorar o seu gerenciamento do tempo. Então é isso, pessoal. Comente esse vídeo, fale comigo através do meu canal e vamos bater aquele papo aí. Te vejo até logo.